Terceiro, de outubro de 2017 para cá, as contas serão paga normalmente. E que existe 4 funcionários da CAGEPA atendendo diariamente, por sinal muito bem, a todos os contribuintes que queiram ir lá analisar suas contas, parcelar e o que se fizer mais necessário. Correto? Então, eu acho muito justo o requerimento, mas eu acho que o objetivo dele era isso. E, se os senhores quiserem, eu passo para o senhor depois isso aí, para a gente informar. Inclusive, eu vou mandar cópia para o jornalista Ubiratã, para ele divulgar bem no programa dele. Correto? Senhor presidente, só questão de ordem, eu acho que ficou muito claro, né? Só que esses que serão analisados, é isso que eu acho que deve ser visto. Eu não sei como é que está sendo, se o senhor tem informação ou alguém aqui, se está parcelando de forma que não comprometa a renda, né, do pessoal, porque assim, meio que eu acho que houve uma omissão da CAGEPA nesse período que ficou em vago, tipo, saiu a decisão judicial, mas o consumidor, mediante a falha da água, vindo uma vez no mês, um mês a cada 90 dias, ficou meio que o consumidor achando que não estava pagando, e aquele débito estava lá. Então, se for diluído no máximo possível, eu acho que é legal, mas se for uma forma que não comprometa, o senhor está entendendo a minha? Pela ordem, senhor nobre vereador. Segundo alguém já foi lá com as contas altas, e quem usou, dentro desse prazo que o presidente falou, eles dividem. Se você usou, eles fazem todo acordo. Para não prejudicar o usuário, não tem problema. Você não vai... O senhor entende o que eu... Né? Mas você está certo. Eu acho que quase todo consumidor usou, né? O pessoal teve mês de usar, passar 90 dias sem chegar água. Aí quando chegava... Assim, acima de 10 metros... Acima disso, acho que todo mundo usou, porque... 3 meses sem água. Aí quando chegava, acaba encher a cisterna, né? Vamos supor que a gente tinha direito a 30 metros de água, se tivesse o consumo correto, todos os dias. Só que chegava uma vez a cada 90 dias. Tinha situações aqui parecidas com isso. A gente não está exagerando. Então, claro que naquele dia, tudo que era de cisterna se enchia. Enchia balde, cisterna. Aí eu acho que precisa ver se o povo está realmente satisfeito com o parcelamento, se está sendo justo. Senhor, entende? Só para... Eu estou discutindo a respeito da sessão da audiência pública, porque eu acho que ela fica inócua no momento, já que está... Agora, quando terminar, se persistir dúvida, o atendimento deles, aí a gente fazer a audiência. Realmente eu ainda não fui, eu vou, porque eu estou em débito, né? Aí eu quero ver se as coisas são realmente, senão a gente... Pela ordem, senhor presidente, eu queria, só para mim, eu estive lá também, não na CAGEPA, mas no juiz, como eu falei a semana passada, junto com o pessoal da CAGEPA. E o que eles passaram, e o que o juiz solicitou, de forma informal, tá, que foi uma reunião informal, é que não tivesse dano à comunidade, nenhum prejuízo. E o que ele alertou, que até então não teve nenhum prejuízo, porque não se teve corte, nem se teve negativação no SPC. Então, só poderia acionar a CAGEPA caso tivesse isso aí. E, pelo menos as pessoas que eu conversei, foi dona, acho que é Dulce e dona Socorro, muito educadas, muito prestativas e que estão prestes a resolver a situação. Agora, também não fui ainda lá, assim como o presidente foi, mas com certeza eu irei para a gente ver como é que fica a situação. E existiam 3 liminares, né? Uma que era para extinguir toda, foi para o Tribunal de Justiça, que determinou que só poderia cobrar acima de 10 metros cúbicos. Senhor presidente, então, realmente, eu concordo com suas palavras. Então, coloque em votação, deixa arquivado aí. Caso realmente a gente notar algumas reivindicações da população, a gente coloca, né, em pauta esse requerimento. Em votação, quem concorda com o requerimento 006/2018 permanece sentado. Quem discordar, fica de pé. Aprovado o requerimento por unanimidade. Segue a leitura. Requerimento número 07/2018, autor Ramatiz Chaves Costa, assunto, solicita as explicações da CAGEP e ao Governo do Estado sobre as cobranças absurdas nas contas de água em Pocinhos.
requer de forma regimental, depois de ouvido o plenário, que, se aprovado, seja enviado cópia do presente ao diretor regional da CAGEP e ao Ministério Público. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Pocinhos, 1º de março de 2018, Ramati Chaves Costa, vereador. É a mesma situação, né, senhor presidente? A gente coloca em votação, mas acho que só para registrar, né? Não, porque ali é audiência pública e aqui é pedindo explicações. Em votação, quem concorda com o requerimento? Agora, esse aqui tem que enviar. Se for aprovado, tem que enviar. Claro. Né? Quem concorda com o requerimento, permaneça sentado. Quem discordar, fique de pé. Aprovado o requerimento por unanimidade. Segue a leitura. Requerimento número 08 de 2018, autor Mônica Lígia de Carvalho Costa, Mônica de Beto. Assunto: solicita o carro fumacê para diminuir a grande quantidade de mosquitos nas residências de órgão público do município de Pocinhos. Requer, na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que, se aprovado, seja enviado cópia do presente ao prefeito constitucional do município, Secretaria de Saúde do município. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Pocinhos, 1º de março de 2018, Mônica Lígia de Carvalho Costa, vereadora. Senhor presidente, esse aí a gente retira, porque como já foi atendido, o carro fumacê já encontra na cidade, né? O deputado Adriano Galdino já resolveu o problema. Então, retira para o objeto já ter conseguido, não é isso? Já teve conceito. Será consignado em ato. Tá. Requerimento número 09 de 2018, autor Mônica Lígia de Carvalho Costa. Assunto: solicita a restauração de redes de esgoto da rua Padre Antônio Galdino, no centro do município de Pocinhos. Requer, na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que, se aprovado, seja enviado cópia do presente ao prefeito constitucional do município e Secretaria de Infraestrutura. Sala das Sessões, na Câmara Municipal de Pocinhos, 1º de março de 2018. Mônica Lígia de Carvalho Costa, vereadora. Em discussão, o requerimento que acabou de ser lido. Senhor presidente, eu peço que o secretário, né, resolva o mais rápido possível, que passei hoje lá para olhar se tinham resolvido e não resolveu, está da mesma forma os esgotos lá. Então... Em votação, quem concorda com o requerimento, permaneça sentado. Quem discordar, fique de pé. Aprovado o requerimento por unanimidade. Agora, os requerimentos serão lidos, os requerimentos que serão apreciados na próxima sessão. Requerimento 011 de 2018, autor... Requerimento 010 de 2018, autor Mônica Lígia de Carvalho Costa. Assunto: solicita a criação da Semana de Prevenção à Saúde da Mulher no município de Pocinhos. Requer, da forma regimental, depois de ouvir o plenário, que, se aprovado, seja enviado cópia do presente ao prefeito constitucional do município e Secretaria de Saúde. Justificativa: solicita, em homenagem ao especial mês da mulher, a Secretaria de Saúde e a Prefeitura Municipal, a criação de uma semana no município de Pocinhos, especialmente dedicada à mulher pocinhense e à sua saúde. A criação de uma semana desta natureza objetiva despertar na mulher pocinhense, a importância do cuidado com sua saúde e seu bem-estar, com campanhas educativas, palestras, cursos, debates e ações que busquem conscientizar a mulher a ter uma vida saudável e preventiva. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Pocinhos, 7 de março de 2018, Mônica Lígia de Carvalho Costa, vereadora. Requerimento número 011 de 2018, autor Mônica Lígia de Carvalho Costa. Assunto: solicita a restauração e colocação de lixeiros públicos no município de Pocinhos. Requer, na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que, se aprovado, seja enviado cópia do presente ao prefeito constitucional do município e à Secretaria de Infraestrutura. Justificativa: solicita a restauração dos lixeiros públicos das principais vias e praças públicas do município, além da colocação de novos lixeiros pelas ruas da cidade, com vistas a preservar a limpeza urbana e os bens. Há tempos que os lixeiros fixados pela Prefeitura em algumas ruas e praças da cidade estão quebrados, fazendo com que o canteiro das mesmas acumule lixo, fique sujo e mal vistas. É importante a restauração da colocação de novos lixeiros para tentarmos manter a cidade sempre limpa. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Pocinhos, 7 de março de 2018, Mônica Lígia de Carvalho Costa, vereadora. Os requerimentos serão deliberados na próxima sessão. Passarei agora ao secretário algumas matérias que chegaram à casa, uma que chegou à casa, e outra é a respeito daquele ofício que foi ventilado pelo secretário, que foi encaminhado da Câmara ao deputado Agnaldo Ribeiro. Câmara Municipal de Pocinhos, Energisa. Câmara Municipal de Pocinhos, João Pessoa, 28 de fevereiro de 2018, notificação dos fatores de consumo de energia e inadimplência no município de Pocinhos. Excelentíssimo senhor presidente, vimos pelo presente levar ao conhecimento de Vossa Excelência, na qualidade de representante desta honrosa Casa Legislativa,
que energiza com fundamento no parágrafo 1º no artigo 173, resolução 414 da ANEEL, de 15 de novembro de 2010 e demais dispositivos legais aplicáveis, encaminhou notificação ao município de Pocinhos referente ao débito unidade consumidora e responsabilidade da Prefeitura, para que, no prazo de 15 dias, a contar da respectiva data de recebimento, procedesse o pagamento da totalidade das faturas em atraso. Decorrido o prazo estabelecido na notificação, as referidas unidades consumidoras estarão sujeitas à aplicação dos procedimentos administrativos e judiciais previstos na legislação, principalmente no que se refere à suspensão do fornecimento de energia elétrica. Por esse motivo, solicitamos a Vossa Excelência, na qualidade de presidente desta Casa Legislativa, responsável também pela fiscalização da aplicação dos recursos públicos, nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, que adota as providências administrativas que entender cabível no face do prefeito do município de Pocinhos, principalmente para apuração de conduta de inadimplência de sua gestão, de modo a evitar que os cidadãos sejam prejudicados. Para esclarecimentos adicionais, continuamos à vossa disposição no setor de supervisão de relacionamento com o Poder Público Municipal, nos seguintes telefones: 2102-5004, Érica dos Santos Lima, 2102-5040, Romo Pereira Gomes. Atenciosamente, supervisão de relacionamento com o Poder Público Centro. Esse ofício, Câmara de Vereador, eles mandam para retomar as providências que achar cabíveis. É débito do município, do Executivo. Então, eu entendo que o que a gente pode é comunicar ao plenário dessa notificação. E é o que está sendo feito. Passa ao secretário a ler agora o ofício que foi encaminhado para o deputado Aguinaldo Ribeiro e foi, eu estou pedindo para ler porque foi ventilado na última sessão. Câmara Municipal de Pocinhos, ofício 08/2018, em 21 de fevereiro de 2018, da presidência da Câmara Municipal de Pocinhos, excelentíssimo Aguinaldo Ribeiro, deputado federal, Brasília, assunto, solicitação faz. Excelentíssimo deputado, pelo presente solicito ao empréstimo de Vossa Excelência, no sentido de tentar viabilizar recursos junto ao governo federal para a construção de uma sede para a Câmara Municipal de Pocinhos. Salientamos que nos foi doado um terreno pela Prefeitura Municipal de Pocinhos para a construção da obra referida. Rogamos ainda pela Vossa Excelência que Vossa Excelência tente novamente disponibilizar recursos para este município através de emenda parlamentar ou outra forma de obtenção de numerário. Agradecemos seu empenho quando anteriormente conseguiu para este município, recursos, embora não tenha se efetivado a transferência por inadimplência do município para com o INSS, o que hoje não mais ocorre. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar os votos de estima e apreço. Atenciosamente, Jorge Alberto de Souza, presidente. Queria justificar a ausência do vereador Duda, que comunicou que se encontra em viagem e não pode comparecer. Os vereadores que concordam com o pedido permaneçam sentados. Quem discordar, fique de pé. Aprovado a justificativa por unanimidade. Também o vereador Soste ligou e pediu para justificar a ausência, que possivelmente não chegaria em tempo para a sessão. Quem concorda com a justificativa, permanece sentado. Quem discordar, fique de pé. Aprovadas as duas justificativas. Passamos à segunda fase da sessão. Escrito no uso da palavra, em primeiro, o vereador Edson Luiz. 10 minutos, colega. Senhor presidente, nobres colegas, pessoal aqui presente, pessoal que nos vê e nos escuta pela internet, quero somente, senhor presidente, nobres colegas, parabenizar hoje o Dia da Mulher, um dia muito importante para todos nós. E eu tenho minha mãe com 88 anos, onde eu mando um abraço para ela, um beijo, a minha esposa Lúcia, a minha filha Isabelle, a minha irmã Rosa, a todas elas, um abraço e um beijo, que Deus abençoe a eles e dê muita saúde. E aqui na casa parabenizo a Mônica de Nazaré, a Mônica de Beto. Em nome delas, eu parabenizo todas as mulheres de Pocinhos. Que Deus abençoe e saúde. Né? Aqui também, em nome da funcionária Neide, eu também cumprimento a todas as funcionárias desta casa, pedindo a Deus que dê saúde, né? Essas mulheres que são muito fortes e importantes na nossa vida. Senhor presidente, eu vinha para cá há poucos instantes e o senhor prefeito estava no rádio, mas o secretário Júnior, né?
E falavam que as aulas começam segunda-feira. Essa polêmica que sempre o pessoal nos procurando saber, foi agora há uns 20 minutos, ele disse que as aulas começam segunda-feira, dia 12. E que nenhum aluno ia ter prejuízo. Assim Júnior falou, porque iam fazer o possível para cobrir esses dias que faltaram desde o começo do ano, né? Eu já fico muito contente, porque os alunos já estavam muito apressivos, e eu quero que, já que vai começar a segunda, né, o calendário seja seguido com muito esforço, né, para que nenhum aluno seja prejudicado. Só era isso mesmo, senhor presidente. E aqui eu agradeço a oportunidade e, mais uma vez, parabenizo a todas as mulheres. Segundo inscrito, o vereador Pauliano Lameque. Senhor presidente, 10 minutos. Meus cumprimentos a todos e a todas, de forma especial às mulheres que se encontram nesse recinto, né? Aí na plateia nós temos Dona Glória, nós temos Nina, as vereadores, né, que representam bem a responsabilidade da representação feminina nessa casa, as duas Mônicas. Gostaria de cumprimentar todas as servidoras desta casa, na pessoa de Neide, Catarina, Agemais, Lucinha. Eu gostaria de abraçar todas as poscienses, todas as mulheres. O Dia Internacional da Mulher é um dia que chama a atenção de todos nós, porque é um dia que o nosso país, dentro de uma conjuntura ainda muito provinciana, muito colonial, no sentido do preconceito, né, de entender historicamente a mulher como inferiorizada, como alguém que não tem os mesmos direitos e os mesmos deveres dos homens. Claro que isso, com o passar dos anos, com o passar, né, das conquistas, da consciência do ser humano, da evolução de todos nós, nossos valores, a gente percebe que isso ficou para trás, que ainda há muita herança, né, desse preconceito, mas a gente percebe que existe uma resistência muito grande. Hoje existe uma discussão muito grande em torno dos direitos e deveres das mulheres serem iguais aos homens. Eu acho que, como formador, como professor de história, que acompanhei e acompanho toda essa evolução, eu digo que, de fato, nós ainda devemos muito, né? A mulher ainda ocupa, de fato, uma minoria nos poderes, nas profissões. E, para vocês terem uma ideia, quase não vê, né, numa época lá de trás, uma mulher sendo uma médica. Você só vê médica, mulher, jovem, mais nova. Difícil você ver uma médica, né, depois dos seus 60 anos, se aposentando. Sempre é homens. A mesma coisa é os poderes. Eu estou falando médica porque a profissão de medicina, lá atrás, aqui no Brasil, era e continua sendo, né, uma profissão de elite. Claro que isso já foi quebrado, já. O acesso à universidade pública, né, com o direito das cotas, com toda essa democratização do acesso ao ensino superior, vem melhorando muito. Mas aí para você ver que quanto a gente tem ainda dívida com essa classe tão importante que é as mulheres. E aí, como uma mulher que me inspira, é a minha mãe, não tenha dúvida disso, minha mãe que sempre dentro dos preceitos, sempre dentro dos princípios morais e éticos, nos criou tão bem, e é a maior referência que eu tenho para paralisar todas as demais. Então, sinta-se abraçado por esta casa. Eu falo em nome de todos os amigos aqui, todos os colegas, porque a gente sabe da importância, né, que a mulher exerce na sociedade e na vida de todos nós. Gostaria, senhor presidente, dentro dessa ideia, né, graças a Deus, de acordo com a informação que o vereador Edson Luiz nos passa, estava muito constrangimento para mim, que sou professor, assistir os nossos alunos sem aula. Isso realmente era muito grave, está sendo muito grave, porque estamos, mais uma vez, começando muito tarde o ano letivo.
Eu fiz essa reflexão aqui há 15 dias atrás, e eu trago novamente, porque o nosso papel aqui, vereador Duda, é de falar, é de dizer aquilo que o nosso povo queria dizer e não pode, porque não tem o microfone à disposição. Graças a Deus que hoje as pessoas dizem o que sentem através das redes sociais, apesar de que fica algo muito pouco. As redes sociais é algo muito pouco no sentido de resultado. Você diz uma coisa na rede social, ali fica. E aí, os de plantões, as pessoas de plantões que gostam da politicagem partidária, ela leva para um lado que não produz. A rede social, infelizmente, ela tem esse lado negativo. E eu acompanho tudo pela rede social, às vezes até me entristeço quando eu vejo determinadas coisas, porque a discussão era para ser mais... A discussão era para passar dali. A discussão era para ter uma comissão de paz na secretaria, aqui presente, exigindo que nós, vereadores, façamos nosso papel de questionador, de fiscalizador, de acompanhar essas ações. Então, quando você coloca na rede social em si, não tem força, a não ser a politicagem partidária pequena. E aí, falando em rede social, eu fico estarrecido quando eu vejo, né, as pessoas agradecerem um carro fumacê que passa na cidade da gente. Isso mostra, minha gente, quanto nós estamos atrasados, doutor Jorge. E nós, que somos formadores também, nós somos um espelho. Nós aqui somos um espelho do nosso povo. Porque nós aqui estamos vestidos do poder de representá-los, e nós estamos representando essas pessoas que agradecem a agente político por conta de um carro fumacê. E eu gostaria, senhor presidente, eu não podia deixar de utilizar esse microfone, que Deus me deu a oportunidade de estar aqui a representar o povo, e eu vou ser cobrado depois, porque tudo na vida a gente vai ser cobrado, eu acredito muito nisso. E eu não podia deixar de dizer que, se existe a muriçoca, os mosquitos, é por conta de toda uma política que não foi feita nesses últimos anos, e aí todos os prefeitos que passaram pela condição de prefeito são responsáveis, inclusive esse cidadão que as pessoas estão aí agradecendo. Porque é uma questão de infraestrutura, de saneamento básico, de higiene na cidade, do matagal, do lixo, do esgoto a céu aberto, da falta de estrutura. Então, eu acho que essa discussão é muito rasteira. Agradecer um carro fumacê. O carro fumacê ele tem a obrigação de vir porque criou-se realmente uma epidemia de mosquito nesses últimos dias e é uma obrigação vir. E claro que a prefeitura, que é o órgão mais direto, responsável por isso, através da sua Secretaria de Saúde e seus órgãos competentes, deveriam sim, se não fez, né, pedir para que esse fumacê viesse de forma mais presente. E aí, meus senhores, eu estou registrando isso porque é importante que o povo que está nas suas redes sociais, agradecendo isso, achando isso bacana, que possa exigir que a infraestrutura da cidade mude, que a prefeitura tenha mais condições, com convênios, com parcerias, com emendas, com projetos, inclusive os deputados que aqui são votados, para que venha mais calçamento, para que venha mais ajuda na questão do esgotamento sanitário, para que o prefeito faça a sua parte bem feita, de limpar a cidade como deve ser, para que o povo que está em casa deixe de jogar lixo na rua. É um problema muito maior, não é uma coisa, todos são responsáveis por isso. E eu gostaria de registrar isso, por uma questão de consciência minha, porque quando eu vejo isso, eu fico muito triste. Isso deixa a nossa cidade ainda menor. As pessoas, os filhos da nossa cidade que estão distantes, que veem uma outra realidade em cidades maiores, ficam olhando para a Pocinho e dizendo, meu Deus, como eles estão atrasados. Então, não poderia deixar de registrar. E aí, senhor presidente, eu agradeço a atenção. Gostaria o senhor falou na última sessão sobre as visitas que devem retornar. Eu acho que hoje eu compareci, agora só chegou em tempo, eu e a vereadora Mônica Nazaré. Os outros esqueceram. Poderia ver essa questão da Secretaria de Educação, né, para a gente pudesse fazer uma visita, justamente para ouvir do secretário como é que anda
essas questões, né, do calendário escolar, essa questão do transporte, essas questões que o Facebook nos mostra, porque ali é para a gente tirar um diagnóstico, é para a gente tirar uma ressonância, tira uma xerox do que o povo está sentindo. E eu acho, senhor presidente, dentro do roteiro... Na próxima quinta-feira, os vereadores que puderem comparecer mais cedo, a gente continua com aquele trabalho que eu acho muito produtivo. Essa questão das visitas, seria interessante comunicar no grupo nosso do WhatsApp, que a gente na correria realmente estava com interesse de vir, mas infelizmente acabei esquecendo. Não, o meu, eu infelizmente esqueci mesmo. Concluído, colega? Sim. O próximo inscrito vereador é Manuel. Boa tarde, senhor presidente, os demais colegas vereadores que aqui estão presentes. Quero saudar e cumprimentar a todos que estão nos acompanhando aqui no plenário, saudar a toda a população que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pela nossa transmissão ao vivo. De antemão, senhor presidente, antes de eu entrar em alguns pontos que eu vou colocar aqui em debate, eu quero parabenizar todas as mulheres, né? Quero parabenizar as duas colegas vereadoras, as funcionárias desta casa, parabenizar pelo Dia da Mulher, parabenizar minhas duas mães, que eu digo que eu tenho duas mães, que é minha avó e minha mãe, minhas irmãs, minha noiva, enfim, todas as mulheres de Pocinhos, por esse Dia da Mulher. Sabemos que o Dia da Mulher é todos os dias, né? Não é só o dia 8. Então, quero desejar os parabéns, que Deus continue abençoando cada uma de vocês. Senhor presidente, semana passada eu trouxe aqui em discussão o tema, essa questão da mudança dos horários dos alunos da rede municipal estadual. Não é? Infelizmente, não tive tempo de ainda vir aqui a esta casa fazer o requerimento, solicitando uma audiência pública com os alunos, pais, professores, motoristas, para a gente debater esse assunto e ver se realmente vale a pena, através dos pontos que eu disse na última sessão. E eu venho aqui hoje, né, trazer outro assunto na área da educação. Né? A gente vê aí essa questão dos salários atrasados dos professores. De antemão, eu já quero aqui me solidarizar alguns professores que estão com seus salários atrasados, que eu acompanho também, como o vereador Pauliano falou, também eu acompanho, vereadora Mônica. Algumas declarações de alguns professores com toda razão, porque eu vejo que, infelizmente, o nosso Brasil tem prioridades, outros assuntos de interesse políticos, né, do que de interesse da educação e da saúde, que no meu ponto de vista, saúde e educação tem que ser em primeiro lugar. E aí a gente analisa a questão de algumas administrações passadas e atuais no nosso município, não é? A gestão passada deixou salários atrasados. A gestão atual está com salários atrasados, não é? E aí fica esse impasse. Os professores que estão com salários atrasados vão voltar às salas de aulas, porque o que eu sei, pagaram uns e outros não, né? O que é que fizeram, senhor presidente, com o dinheiro da Câmara que nós devolvemos quase 140 mil reais para o Poder Executivo? Até agora, eu creio que Vossa Excelência não recebeu nenhuma, ou se recebeu, não nos passou ainda o que foi feito com esse dinheiro. O colega é o terceiro que me pergunta hoje. Se você me perguntou, alguém me perguntou, eu não sei. Pois é. Não sei, não fui informado de nada. Então, e com certeza não serei, não. Então, senhor presidente, a mesma forma que o senhor fala, assim, com um pouco de indignidade, revolta, porque o senhor economizou, cuidou do dinheiro público, que nós sentamos com o prefeito para discutir essa questão desse dinheiro, que uma parte ia ser para pagar
funcionário público e outra parte para uma reforma de uma praça, que era a praça do colégio, da Rua do Correio, não foi isso? Infelizmente, a gente não tem nenhuma resposta. Está aqui o dono da empresa de transportes. Com certeza veio pedir alguma ajuda para receber o seu salário, o seu dinheiro que também está atrasado. Aí eu pergunto, os ônibus vão voltar segunda-feira? Não vai, né? O senhor está dizendo que não vai. Então, assim, eu vejo, senhor presidente, que não só Pocinhos, mas o Brasil, vou falar em termos do Brasil. Enquanto os governantes colocar em prioridade saúde e educação, o nosso Brasil vai para frente. Mas, infelizmente, eu creio que saúde e educação é o último requisito desses administradores, desses governantes que estão aí no nosso Brasil. Lamento muito, lamento muito. A gente vê uma situação do colégio que está sem nenhuma estrutura física para dar condições de aulas, tanto para o professor como para o aluno, senhor Manuel, nobre vereador. Pois não. Uma parte? Pois não. Se for rápido, porque meu... Não é rápido. Essa questão do turno é um desafio muito grande. É um desafio muito grande, porque desde que eu me entendo de gente, que o turno da tarde era o turno da aula do horário da zona rural. E assim, eu acho que houve que a Secretaria de Educação, que é o órgão responsável, e aí, claro que houve um entendimento com o prefeito, com certeza, de ter feito essa alteração de forma arbitrária. Porque aquilo que é tão sério, que modifica totalmente a vida das pessoas, as pessoas devem ser consultadas. Uma gestão democrática que preze e respeite a opinião de quem utiliza o serviço precisava ser consultado. Então, começa um erro daí. Um erro tremendo. Eu quero registrar isso porque eu não tenho nenhum motivo para não dar minha opinião em relação ao que eu acho. Achei que foi um erro. Mas eu também acho que ainda está em tempo, porque todo erro pode ser revisto. E eu creio que essa nossa visita da quinta-feira, nós possamos levar também essa reivindicação de consulta. É uma alternativa. A gente não está aqui no juízo de valor se vai ser melhor ou pior. A gente está aqui no sentido de que nós estamos num país democrático, uma cidade que existe democracia, porque deve ser respeitada a nossa Constituição, onde que, mesmo o poder sendo intuído do prefeito e executivo de tomar decisões, mas quando mexe de forma tão trágica com a vida de muitas pessoas, não é uma, duas, são centenas de pessoas, precisa haver o consenso e o bom senso. Verdade. Só isso. Então, nobres, nós colegas vereadores, eu só queria, porque eu creio que é inconstitucional e deve vir do governo federal, lá de Brasília, eu acho. Mas um dia, prefeito, governador, seja lá quem for, político, só vão respeitar professores, médicos, quando existir uma lei que disser assim, nós, os políticos, vereadores, prefeitos, secretários, só vão receber seu salário quando professores e médicos tiverem dias. Primeiro paga o professor, paga médico. Pronto, pagou, pronto. Então, está liberado o dinheiro para prefeito, secretário, vereador. Aí sim, eu tenho certeza que nenhum prefeito vai atrasar o salário dos professores, de médicos, de funcionário público. Eu fico aqui um pouco revoltado, porque aonde eu ando, a população me cobrando, são os pais, são os alunos, são os professores com toda razão, indignados, que não receberam o seu salário de dezembro, têm suas contas para pagar. Né? A gente tem que ver que nós somos vereadores, a gente tem que colocar no lugar deles. Imagina aí se nós vereadores aqui passar um mês sem receber o nosso salário, com certeza nós vamos reivindicar. Não é verdade? Então, eu quero aqui me solidarizar aos professores e dizer, senhor presidente, que vamos pedir justificativa ao prefeito o que foi que ele fez com esse dinheiro, porque esse dinheiro, nós, vereadores, estamos aqui para fiscalizar. Então, nós temos que fiscalizar esse dinheiro, para onde foi e onde foi gasto. Né? Se foi pago alguma coisa,
se era para ter pago com os professores, o transporte, o posto de combustível, enfim, a gente não sabe o que foi feito com esse dinheiro. Então a gente precisa de explicação. E eu, como eu disse, essa casa tem que chamar o prefeito e alguns vereadores para dar explicação de algumas ações que estão acontecendo no nosso município. Não é viável o município estar nessa situação que se encontra. Não é? Outro ponto aqui para encerrar, que já falta só 2 minutos, é o lixo que toma conta da rua. Agora há pouco eu vinha de Campina, o cara se depara na entrada da cidade, na entrada de Nova Brasília ali, um lixo tomando de conta que daqui a pouco está batendo naquela placa, aquele outdoor que tem ali na entrada da cidade. É culpa da população também? É, isso aí é. Mas não custa nada a prefeitura ir lá tirar. Fazer um trabalho de conscientização com a população. A gente chega aqui nessa rua aqui, depois da Ritmos descendo, estão fazendo um trabalho lá, um trabalho, parece que encanação de água para um terreno ali. Rapaz, aquilo é um absurdo. Não tem sinalização de nada. Estão cavando os buracos. Já teve acidente lá, inclusive com o Luciano do Big Book, caiu dentro de uma vala daquela. O lixo tomando de conta, o aterro tomando de conta. Aí vem essa questão das muriçocas. Eu não vi ainda um mutirão, alguma ação de corte de árvores aqui no nosso município. Isso influi na questão da muriçoca, dos mosquitos, da dengue, enfim. A gente não vê as cidades com os esgotos céu aberto, o lixo tomando de conta, tudo isso influi, né? Então, essa aqui é um pouco a minha revolta. E me solidarizar mais uma vez com essa questão dos professores. Quero me solidarizar também com o empresário, dono da empresa que transporta os alunos, né? Que infelizmente, mais uma vez, vem aqui cobrar o seu digno salário, não é isso? Né? Então, enfim, fica aqui a minha revolta, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras presentes, meu boa noite. No plenário, em nome de Vando, da Companhia Cosmo, né? Eu saúdo a todos que estão no plenário, a todos que estão nos vendo via Facebook, via rede social, né? Meu boa noite. Primeiramente, começo, né, parabenizando todas nós mulheres, né, Mônica? Nós, mulheres vereadoras, aqui na casa temos várias servidoras mulheres, onde eu parabenizo em nome de Neide, de Catarina, parabenizo todas. Em especial também parabenizo minha mãe, né? Uma mulher guerreira, né, de fibra, minha avó, minhas cunhadas e todas as mulheres poscienses, né, em especial. Esse dia dedicado a nós mulheres, que deve ser muito valorizado, né, por todas nós. Onde temos mulheres vice-prefeitas, mulheres vice-governadoras, deputadas, vereadores, médicas. Eu acho que nossa cidade, a promotora é mulher. Temos vários cargos exibidos por mulheres na nossa cidade. Então, isso mostra que as mulheres hoje são mais livres, são mais independentes, né? Que elas podem voar, né, sozinha, como diz o ditado. Então, a todas nós, mulheres poscienses, vai aqui meus parabéns. Que Deus continue nos abençoando, nos iluminando cada dia mais e nos dando muita sabedoria. E a segunda parte, senhor presidente, era para, como o vereador Emanuel falou bem em suas palavras, né, uma das coisas que eu ia citar, mas ele citou, sobre Cacimba Nova, né, aquela estrada que realmente está, eu acho que todos nós passamos ali e vemos, cheios de metralhas, ocorrendo acidente. Então, é uma coisa que eu ia citar, mas o vereador Emanuel citou, e é uma coisa que está prejudicando a população. Inclusive, ontem eu estive conversando com um dos moradores da rua, e ele disse que está um caso sério, porque ele disse que vem a hora acidente ali, que os carros passam para contramão, e está muito acidentado mesmo. Então, eu peço para que o secretário, né, de infraestrutura haja ali, reclame, que eu sei que não é culpa, é do rapaz que está fazendo o terreno, mas que entre em acordo com ele para ver se soluciona aquele problema. Em nome do dono da empresa, né, que está aqui, minha solidariedade ao senhor, né? Fico triste em saber a realidade do nosso município, com o atraso dos ônibus estudantes. Como diz também o vereador Emanuel, como vai começar as aulas segunda-feira, se os transportes, ele afirmou ali que não vai botar para rodar, né? Então, aqui minha solidariedade ao senhor. E aqui também, senhor presidente, vai meu pedido, inclusive, tive na Serra do Arruda,
semana passada, visitando umas casas lá, inclusive agora estava vendo um dos moradores aí reclamando também. E eu presenciei isso, né? A estrada que liga a Serra do Arruda está super acabada. Então, eu peço a colaboração para que mande a patroa que faça algo pelaquela estrada. Porque é como eles mesmos dizem, né? Época da eleição, todo mundo sabe andar naquela estrada. Quando passa a eleição, fica a estrada lá acabada e ninguém faz nada. Então, eu peço aqui para que haja sobre a estrada, né, de Serra da Raposa. E, senhor presidente, estou satisfeita com minha colocação. A todos uma boa noite, um ótimo final de semana, que Deus continue nos abençoando. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores, vereadoras. Boa noite a todos que estão nos acompanhando pela internet, pelas redes sociais. Bem, primeiramente, não poderia ser diferente, parabenizar todas as mulheres possienses brasileiras, desejar a todas as mulheres, em nome da minha esposa, mãe dos meus filhos, Joanita, parabenizo todas as mulheres possienses. Em nome das vereadoras presentes, as duas Mônicas, parabenizo as demais mães possienses. E em nome de Glória, que está aqui na nossa plateia, parabenizo a todas as mães possienses. Bem, eu só destacando algumas informações que foi passada aqui, dos nobres colegas vereadores, claro, informações pertinentes, não se discute o mérito das discussões, das indagações, das reivindicações que nesta casa é legal, né? Reivindicações que é obrigação dessa casa. Mas eu queria destacar algumas coisas que foi falado, questão dos salários atrasados que o nobre colega Manuel falou. Temos que lembrar que esses salários atrasados não só são dos professores, não. O prefeito também está com salário atrasado. O vice-prefeito, os secretários, todos esses aí estão com seus salários atrasados também. E não são todos os professores. Aqui eu me solidarizo também com os professores. Já conversei com o prefeito a respeito dessa situação, que inclusive, como falou o vereador Edson, estava na rádio agora, dando a satisfação aos professores e à comunidade, que brevemente estará colocando esses salários em dia. Não colocou em dia essa semana ainda, porque nós temos um presidente do Brasil que a cada dia que se passa, ele maltrata os municípios. Ele assumiu um compromisso com os prefeitos há dias atrás, que ontem assinaria o decreto para liberar aquele aporte financeiro de ajuda, mas já mudou para a semana que vem. Ele assinando esse aporte que ele ia dar aos municípios, a ajuda iria entrar ainda essa semana e com certeza esses salários iriam estar em dia. Mas infelizmente ficou para a próxima semana e certeza a próxima semana estará se colocando em dia. Mas eu queria deixar um número aqui interessante. De 65 meses, de 65 salários que o atual gestor teve a administração por ele, que foram 5 anos, com mais os seus 13º, apenas um mês, vereador Edson, se encontra em atraso. Para você ter a ideia, vereador Pauliano, o quanto, muitas das vezes, o que você fez no passado, às vezes o presente, muitas das vezes você não é lembrado. Quem não se lembra que nesse município, por quantas vezes se fizeram, e não tinha crise, se faziam empréstimos para que seus salários fossem feitos. E nesse tempo atrás, vereador Florips, também tinha ajuda, tinha parceria do governo do Estado. E hoje, nessa gestão, de 65 salários, eu destaco bem, vereador Pauliano, de 65 salários, apenas um continua em atraso, e não todo. Resta apenas em torno de 350 a 400 mil. Então, isso mostra
Agora, não estou tirando o mérito, vereador Pauliano, nem os meus demais vereadores colegas. 65 meses da gestão de Cláudio Chaves de salários que ele teve na sua administração durante 2013, 14, 15, 16, 17 e agora no mês de fevereiro e março. De 65 meses, apenas um está em atraso. Isso eu coloquei 5 anos, não estou colocando janeiro, fevereiro, porque já foi pago também. Então, é uma coisa que você, claro, reivindicação é legal, tem que estar em dia realmente, pelo menos os salários do município tem que estar em dia realmente, mas não se deixa de pagar porque não quer, colega vereador Emanuel. A sua preocupação é a mesma minha, eu acho que é a mesma dos 11 vereadores, é a mesma de querer que o município honre com seus compromissos. Eu tenho certeza que a preocupação do gestor municipal, que eu, estando na pele dele, também teria essa preocupação, era que os fornecedores tivessem dias também. Mas com o município, que só em 2017, o Fundeb teve um débito de quase R$1 milhão, vereador Pauliano, 780 mil reais, a menos do que veio em 2016. Se você analisar esses 780 mil em déficit, que veio a menos, daria para pagar a folha. Daria para pagar os transportes também. Mas é aquela história, muitas das vezes as pessoas não querem, eu não quero saber, eu tenho que pagar em dia. Realmente, ninguém quer saber. Agora, quem está na responsabilidade, que muitas vezes peca porque não vai à imprensa falar, que não vai à imprensa dizer o que está se passando. Paga caro por isso. Mas enquanto vida eu tiver, enquanto vereador eu for, vou estar trazendo essas informações. É notório que existe uma crise no Brasil. Quem inventou a crise do Brasil não foi Pocinhos, não. É você, Pauliano, que trabalha com vários municípios, você está acompanhando isso. Eu, como tenho quando eu fui em Brasília, vários prefeitos conversando, era uma coisa só, pedindo ajuda, salário atrasado, ajuda para a saúde, ajuda para transporte. Então, o município que sobrevive apenas de FPM é praticamente impossível. É o caso de Pocinhos. Pocinhos não tem uma parceria com o governo do Estado. Pocinhos não tem uma parceria com nenhuma instituição do governo do Estado. Por quê? Por conta de politicagem. Mas, a cada dia que se passa, a vontade aumenta para que as coisas se resolvam, tanto do prefeito quanto da minha pessoa. Porque quase todos os dias eu procuro para buscar informação, para tentar ajudar, para que essa situação seja resolvida. Torço muito. Queria que esses professores estivessem começando de segunda-feira com todos os seus salários em dia. E digo aqui, não vão começar em dia porque um presidente da República não teve a palavra com os municípios. Falando, que foi falado aqui também, a questão do lixo. A situação do lixo de Pocinhos, vereador Edson, poderia estar bem melhor, da coleta de lixo, se Pocinhos tivesse ganhado, tivesse sido presenteado, como Oliveiros foi, pelo deputado votado aqui em Pocinhos. O deputado federal Hugo Mota doou, vereador Emanuel, ao município de Oliveiros, sem ser votado lá, um carro coletor de lixo. Esse carro coletor de lixo era para vir para Pocinhos, mas foi para Oliveiros. Aqui eu não estou tirando o mérito de Oliveiros. Parabéns ao prefeito Deusinho. Graças a Deus que isso foi para lá. Se viesse para Pocinhos, não estaria pagando o carro do lixo e era menos uma conta para o município. Mas essa informação nós tivemos lá em Brasília. E o prefeito Cláudio foi no gabinete do deputado federal Hugo Mota e solicitou. Pediu a ele. Ele prometeu. Vamos ver se vem. Agora, a situação do lixo poderia estar melhor? Claro, se nós tivéssemos um carro coletor de lixo doado pelo governo federal através de emenda de um deputado. Que já brevemente vai ter, creio que pelo deputado Hugo Mota, ou se não, pelo deputado Wilson Filho. Mas essa informação eu trago para que vocês saibam
quem tem compromisso com o município e quem não tem. Quem levou os votos do município apenas arrebanhou os votos e tirou por dentro. Não tem responsabilidade, não tem compromisso com o município. A questão de lixo e entulho, infelizmente, a falta de compromisso de algumas pessoas da população de colocar entulhos na rua, de uma entrada da cidade onde você tira o entulho de manhã, que foi filmado já, com 15 minutos o cara está botando a carroça de lixo lá no mesmo local. Isso para quê? Para prejudicar a própria cidade dele. Poliano usa os 10 minutos e ainda quer usar mais 10 dos outros. Senhor presidente, só para concluir. Então, são essas informações que eu trago. Eu queria ter mais tempo, mas infelizmente nosso tempo só 10 minutos, o presidente não quer dar mais 10. Mas eu agradeço pela oportunidade e, mais uma vez, parabenizo o Dia das Mulheres. O Dia das Mulheres não só é hoje, o Dia das Mulheres são todos os dias, que são pessoas que merecem nosso respeito. Muito obrigado a todos e boa noite. Colega, porque não sou eu não, é o regimento que vocês aprovaram, nós aprovamos, não sou eu não. Eu queria, para encerrar, convocar os vereadores que não trouxeram ainda a foto, que procure trazer até a próxima quinta para que nós entregue ao rapaz que vai fazer os quadros de vereadores. E pediria aos colegas que não se ausentassem do plenário, para após a sessão a gente receber o dono da empresa de ônibus, porque eu já estou com pena desse cidadão. Hoje ele chorou aqui. E eu queria que vocês esperassem o término da sessão para a gente conversar com ele e explicar o que é que a gente pode fazer. Realmente, muito pouco. Dou por encerrada a sessão e convoco para o próximo dia e hora regimental.